O deputado Zé Trovão com a palavra. Senhor presidente, uma boa noite ao senhor, ao nosso nobre relator. Quero aqui parabenizá-los pelo bom trabalho. Senhor Igor Dias, senhor Levi Magno, doutor. Nós estamos vivendo tempos bem turbulentos, Igor, e eu queria que você, primeiro, entendesse que tudo que eu quero falar contigo não é nada pessoal. Aqui eu faço um papel de investigador e preciso trazer luz a crimes que aconteceram contra pessoas idosas. E claro, que sendo provado no futuro que você tem ou não ligação, o que vai lhe caber é condenação ou absolvição. Mas eu sempre apelo pelo bom senso, de que o silêncio nunca é a melhor saída para nada. Mas assim como o seu advogado lhe instruiu e o senhor tem com certeza seguir as orientações dele, fica-nos muito difícil de ter apenas um diálogo, conversar, perguntar, ouvir respostas, e a gente acaba tendo que fazer algo que eu não gosto muito, que é afirmar. Mas vamos lá. O senhor faz parte de um sistema de empresas que diretamente e comprovadamente desviaram 700 milhões. Mas esse valor pode chegar, inclusive segundo a CGU, pode chegar a 1,4 bilhões. Né? Ainda tem está sendo feita uma transação de dados. O senhor pode explicar como a empresa Soluções Power BI foi contratada pela ASAP, da qual o senhor era presidente? Respeitosamente, permanecerei em silêncio. Ficando em silêncio, o senhor confirma que o senhor atuava nos dois lados do balcão, controlando quem pagava e quem recebia. Isso é o que eu acabei de dizer para o senhor. O grande problema do silêncio é isso. O senhor pode... O relatório de inteligência financeira mostra que a ASAP movimentou mais de 9 milhões de reais em um único mês, com repasses diretos a Sank Soluções, empresa registrada também em seu nome. Pergunto, por que a associação sem fins lucrativos transferia 160 mil para a empresa privada sua? Do senhor. Respeitosamente, permanecerei em silêncio. Mais uma vez, o silêncio comprova que os documentos não mentem. Então nós estamos aqui falando que essa ASAP foi usada como passagem para lavar recursos públicos, senhor Igor. Nos extratos aparecem transferências cruzadas entre a ASAP e empresas ligadas ao senhor Felipe Macedo, Américo Monte e Anderson Cordeiro. Todos já vieram aqui, né? Todos estão sendo investigados. O senhor confirma que mantinha sociedade ou acordos comerciais com essas pessoas durante o período da fraude? Permanecerei em silêncio. Então, senhor Igor, o senhor confirma que fazia parte mesmo em silêncio. É o grande risco do silêncio, senhor Igor. É muito complicado isso. O sistema criado pelo senhor foi apontado pela CGU como peça-chave, presta atenção, como peça-chave para a falsificação de assinaturas. E aí existe um grande risco. Essa peça foi tão chave que mais de 5 mil filiações eram de menores de 16 anos. E olha só que interessante. Nós tínhamos uma criança de 6 anos e uma criança de 9 anos. O senhor consegue pelo menos me confirmar se não que crianças não possam ser aposentadas. Às vezes a criança ela tem alguma situação especial e ela pode estar aposentada. O senhor consegue confirmar que essas mais de 5 mil crianças que foram cadastradas pela sua empresa, elas vinham de algum espectro especial para estar cadastrado como aposentado, ou o senhor não tem conhecimento? Permanecerei em silêncio. Senhor Igor, o silêncio é a porta da cadeia. O silêncio é a porta de uma cadeia muito perigosa. Deixa eu lembrar 2 pontos para o senhor aqui. Fraude, estelionatário, artigo 171 do Código Penal, pena de 5 anos de prisão. Lavagem de dinheiro, lei
9.613 de 1998, pena de 3 a 10 anos de prisão. Formação de quadrilha ou associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, pena de 1 a 3 anos de prisão. Podendo ser aumentado se houver uso de armas ou participação de menores. Somadas as penas, só aqui o senhor tem aí no mínimo 18 anos de cadeia. Só que aí tem um agravante. O uso de cargo público, prejuízo ao erário, continuidade deletiva dos valores altos, a pena pode passar dos 20 anos. Só para o senhor entender, eu não estou lhe acusando. Se for provado que o senhor fez parte desse esquema, o senhor terá todas essas penas acarretadas ao senhor e mais tudo que eu acabei de falar. O senhor tem 28 anos. O senhor provavelmente, o senhor faz aniversário esse ano ou já fez? Já fiz. Já fez. Se essas investigações findarem o ano que vem, o senhor vai ter 29 anos. O senhor vai sair da cadeia com quase 50 anos. Isso, se ao longo e ao decorrer de todo o processo não for descoberto mais coisas depois de uma condenação. Porque nenhum processo acaba, só para o senhor entender. Quando se encerra um processo, ele continua em outras instâncias buscando outras informações. É assim que Marcola, Fernandinho Beiramar estão presos e vão permanecer o resto da vida. O senhor parou para pensar que o senhor, um garoto de 28 anos, pode passar mais de 20 anos na cadeia? Eu vou dar um conselho para o senhor de alguém que respeita muito a todos aqui nessa CPMI, inclusive quem está sendo investigado. Porque quem está sendo investigado não pode ser condenado, a não ser depois das investigações. Mas os pontos que são ligados ao senhor e pelo seu silêncio nos mostra que o senhor teve complacência com o crime ou o senhor está protegendo quem cometeu. Porque às vezes o senhor nem sabe de nada disso. Aqui sentou um senhor que a única coisa que ganhou foi viagens pelo Brasil. E ficou claro aquilo, que ele não sabia de nada, ele não sabe como opera. A única coisa que ele fazia era transações bancárias. Então é muito triste ver tudo isso acontecendo. E muito perigoso, porque um jovem de 28 anos deveria ser exemplo, como eu sou. Eu vou falar para o senhor no que eu sou exemplo. Muitos jovens me procuram para se aconselhar sobre dependência química, porque eu fui dependente químico. Assumi a minha dependência química, coloquei isso exposto ao Brasil inteiro e hoje eu sou procurado por diversos jovens para entender como eu consegui sair disso. E o senhor deveria ser um exemplo como um jovem de sucesso por fazer algo bom, não por fazer algo mal. Porque isso a gente já tem bastante gente apresentando. Mas eu quero rebater a umas falas aqui, senhor presidente, que eu achei aberratórias. A CPMI foi criada para desvendar um crime contra idosos, de corrupção, lavagem de dinheiro. E nesta investigação podem ter membros da direita, membros da esquerda, membros do centro, e não nos está aqui posto proteger ninguém. Mas eu só escuto os parlamentares da esquerda citar o nome do Bolsonaro. Deixa eu avisar aos desavisados da esquerda que falaram que se o Bolsonaro não tivesse liberado as ACTs, que esse roubo não teria acontecido. O roubo maior aconteceu no governo do PT. Passou no governo do PT de 4,7 bilhões. Então quer dizer que o Bolsonaro abriu as portas para o Lula roubar? É isso que eu estou entendendo? Vocês estão dizendo que os dois são cúmplices agora. Mas eu vou dar dados aqui. No governo PT, os Correios já chegou a um prejuízo de 7,5 bilhões. A Petrobras já está com prejuízo de 42 bilhões. Se a gente juntar todas as empresas, as estatais, o prejuízo já passou de 70 bilhões de reais. Então, senhores, se o Bolsonaro não tivesse dado a ACTs, esse crime não tivesse acontecido, imagina se o Lula não tivesse voltado à cena do crime. As estatais que o Bolsonaro deixou com superávit não estariam no prejuízo. A COP30, que é a casinha de ouro de Luiz Inácio Lula da Silva, tem
lanches a R$ 40. Para quem vai esse dinheiro? Então, de corrupção, quem entende nessa casa é o PT, é a esquerda e é Luiz Inácio Lula da Silva, e não Bolsonaro. Com a palavra, a senadora Damares Alves.